Eu não posso ter uma abertura minha também? No teu canal tu pode. Nossa senhora. Olá tu, que tal? Bem-vindos, bem-vindas ao meu universo. Esse é o Ney, vocês lembram dele de outros vídeos. Vou pôr card, primeira vez que eu vou pôr card dos vídeos que nem aparece. Que eu não sei se é aqui ou aqui. É muita sacanagem também, olha aqui, o cabelinho tá do jeito que tá, é isso, entendeu? A produção claramente prioriza a estrela do show e não os convidados. Pois então fica a dica. Ah, vem participar um dia comigo, de ferrou. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o curso que a gente fez aqui no Centro de Saúde do Bairro com a professora Carolina. A Carolina era matrona-chefe do centro naquele momento. É um centro público, é um centro de saúde público do bairro e todos os centros de saúde oferecem e hospitais oferecem esse curso gratuitamente e os hospitais particulares também oferecem esse tipo de curso e vários outros cursos, pago, no caso. A gente fez o do bairro porque eu era mais perto da nossa casa. Sem dúvida. E fomos muito felizes. E muito melhor, porque a gente chegou a fazer uma aula do hospital onde a Vicky nasceu E não rolou, não brilhou. O curso, ele fala desde o terceiro trimestre, tá? Então, os sintomas do terceiro trimestre, o trabalho de parto, que eu já falei no vídeo passado um pouco, o parto e o pós-parto, que inclui todo o puerpério e a amamentação e primeiros cuidados com o bebê. Uma pergunta, por que eu tô aqui? Tu tá aqui porque tu fez o curso também. Então, quem tá assistindo tem que chamar o outro parceiro também, vai estar junto? Sim, exatamente. Tem que estar a pareja, ou quando as pessoas envolvidas forem, não sei. Tem que estar, quem tiver envolvido tem que estar. Foi super legal pra nós dois, então quando eu falei várias vezes, eu falei do curso que a gente aprendeu, foi que a gente aprendeu a entrar em trabalho de parto, a gente aprendeu a amamentar, a gente aprendeu a sentir as dores. Então foi, na nossa turma, poucos casos eram de que ia só a mãe e não o pai. Pouquíssimos casos. Se era um dia e na aula seguinte já ia o par de novo. Foram 7 semanas ao todo, né? Eu não me lembro quantas semanas. Eu acho que era pra ser 8 semanas, foram 7 semanas. Pegou o verão. Pegou o verão, a gente teve férias no meio do curso. Teve férias no meio do curso. É indicado a partir da mais ou menos a 30ª semana. Nós éramos a gravidez mais jovem, então o parto que ia demorar mais. Teve até alguém que teve o filho no meio do curso. Que é bastante comum, tu começa lá na semana 33, 7 semanas, né? Tinha a mãe que tava já na segunda gravidez igual pra fazer o curso também. Exato. Foi legal, porque daí ela contava coisas da vida dela que já tinha acontecido no primeiro parto. Então, assim, vamos tentar falar na ordem de terceiro trimestre, trabalho de parto e... Ela contou especificamente do trabalho dela no hospital público, que depois a gente anotava tudo e perguntava pro médico que ia fazer o parto da Vicky. Não é nenhum problema fazer o curso no público e ter o parto no privado, ao contrário. Aqui não tem questões. Então, no terceiro trimestre, ela comentou basicamente tudo que eu já contei. O tipo de incômodo, de respiração, de tudo apertado, vontade de vomitar. Tudo isso ela já foi contando. Fazer xixi. Muita vontade de fazer xixi. E ela foi a primeira pessoa que me contou sobre esse momento de montar o ninho, que a gente também não sabia que existia naquele dia. E aí ela nos contou que tem esse momento da mulher preciso ficar em casa para arrumar a casa, que foi muito importante. Foi ela também que contou que as mulheres poderiam, se caso fosse necessário, pedir uma licença médica antes da licença maternidade, que isso não descontava. Porque eu acho que no Brasil, se tu resolve sair 3 semanas antes... Do oitavo mês já vira licença... Já vira licença maternidade e desconta das pouquíssimas semanas que se tem de licença maternidade. No meu caso, eu cheguei no médico e falei, então, não aguento mais. Tô muito cansada. E era o calor absurdo de agosto aqui. Na verdade, tu saiu... Foi um mês mais ou menos, mas considerando que agosto é um mês mais... Morto. Foi logo depois do feriado de 15 de agosto que tem aqui. A Mari já não voltou. Eu fiquei 3 semanas. Na verdade, foram, exatamente, porque a Vicky nasceu dia 9, então foi só 3 semanas. E de terceiro trimestre, acho que tudo que eu tinha pra falar eu já falei no vídeo. Não tem muito mais o que... falar agora da aula é importante porque agora o próximo vídeo vai ser falar sobre o parto. Então, falando sobre o parto, é que vão vir muitas das coisas que a gente aprendeu no curso. Sobre o parto, então, foi a Carolina que explicou como é que a gente explicou sobre as contrações de treinamento, que eu já contei pra vocês no terceiro trimestre,
que eu também não sabia que existia. Ela que contou como é que a gente começa a sentir as dores e o que fazer pra melhorar ou não melhorar. Então, tudo isso que eu falei, que eu caminhei, a gente saía pra caminhar, o exercício na bola, banho quente, tudo isso foi também dica dela, isso vai ajudar o bebê a melhorar o encaixe dele. Coisas importantes, estourar a bolsa ou não estourar a bolsa. Eu acho que a estatística era tipo 19% das gravidezes só. É bem pouco. Estoura a bolsa. A gente pouco. acha que essa coisa de filme que estoura a bolsa e é a crise. E não é a ordem que tem que ser ou não ser. Tipo, isso não foi uma coisa que ela falou. Tipo, não é que tem que estourar a bolsa e depois entrar em trabalho de parto. E também talvez as coisas não aconteçam ao mesmo tempo. Não é que estoura a bolsa e começam as contrações. Não. Ou começam as contrações e estouram a bolsa de fato. Não funciona assim. Então, assim, estourou a bolsa, o que ela nos explicou muito foi: calma, só estourou a bolsa, não é nenhum problema. Não pode ser cena de filme americano que o pai tipo, já fica desesperado, entra no carro, dirige na contramão com tudo ali. Não, calma. Não precisa se desesperar. Então, assim, ela dizia: toma um banho, come alguma coisa, termina de se arrumar e vai pro hospital. Não é pra ficar em casa, é pra ir pro hospital, mas não é pra ir pro hospital agora. Pode correndo, dar um tempo. Pode ir pro hospital. Eu já vi história de mãe que foi no super, estourou a bolsa, fez umas comprinhas pra deixar tudo pronto. Então, assim, tá tudo bem. Essa é uma possibilidade. Só que, realmente, se estourou a bolsa, vai ser internado no hospital. Foi o que a gente aprendeu. Vai ser internado porque... Por risco de infecção. De infecção, porque já estourou, já saiu, né? E outra coisa que a gente aprendeu, que era a experiência do Ney, a água não para de se produzir, tá? Então, o líquido amniótico, a gente segue produzindo até o bebê ir embora, até o bebê sair. Enquanto isso, tá sempre produzindo líquido. Não existe o que era uma história que o Ney tem, não existe o tal de parto a seco. Não tem, porque o líquido não para de se produzir dentro da barriga. Então, tem a possibilidade de estourar a bolsa e tem a possibilidade de não estourar a bolsa, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter contração. E ela também nos ensinou como é que a gente sabe se as contrações são contrações e como identificar melhor. A questão do banho quente que eu contei, então, se tá com contrações, toma banho quente e acalma, era uma contração de treinamento ou alguma coisa assim. Mas, se toma banho quente, piora. O banho quente ajuda a acelerar, não acelerar, mas a desenvolver esse trabalho de parto. E aí é isso. As contrações, elas começam, uma passa 10 minutos, outra passa 20 minutos, outra. E aí vai regulando. E quando vai regulando é que a gente vai ver se entrou em trabalho de parto ou não. Então, tem que ser contrações era uma contração de 1 minuto a cada 2 minutos, mas que fosse constante, entendeu? Que não fosse uma agora e outra daqui a 20 e outra daqui a 5. Que fosse um intervalo constante de tempo entre as contrações. É assim que a gente sabe que tá entrando em trabalho de parto e que a barriga fica dura. E aí, quando vai pro hospital, é que eles mostram, ela contou como é que é calculado os centímetros de dilatação, e literalmente é botar o dedo, e o número de dedos também foi uma anedota engraçada. Ela falou, é dedo de ser humano, que pode ser um dedo meu, pode ser o dedo do Ney, ou pode ser o dedo de uma pessoa maior ou menor. Então, assim, é meio que... Estima, exato. Ela põe a mão lá dentro, tenta fazer assim, se vai, é mais ou menos assim que calcula. É a partir de 3 dedos de dilatação que se diz que tá entrando em trabalho de parto. Antes disso, tu pode ficar com 1, 2 dedos de dilatação durante também mais alguns dias, inclusive. Não é a vagina que dilata, né? Isso também foi uma coisa importante. Assim, não é ali onde que a gente vê, não é aquele buraquinho que vai dilatar, tá? É lá o colo do útero que vai dilatar. Então, por isso que o exame de toque eu vou botar a mãozona lá dentro. Essa parte aqui de fora, ela já é flexível, que também é outro ponto importante. Nas aulas a gente aprendeu a fazer a massagem, que a gente não fez, mas é fazer uma massagem para ajudar a elasticidade dessa região, né, da vagina, para sair o bebê e evitar aqueles cortezinhos que se fala muito e que são até bastante comuns. Outra coisa que ela falou muito, expliquei para vocês como é que eu trabalho de parto, tá? Vocês entenderam? Eu sei que vocês entenderam porque vocês estavam me ouvindo. Nada vai impedir de vocês irem pro hospital antes. Nada. Inclusive porque melhor que vocês vão pro hospital antes do tempo do que não ir pro hospital. Mas eu tenho certeza que todas vocês vão pro hospital sem estar em trabalho de parto. Eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. E ela falava, pelo menos vocês vão chegar lá, o médico vai dizer não, volta e vocês vão lembrar.
É, a Carolina tinha falou. dito. Ok. E ela contou também que, assim, chegar no hospital antes dos 3 centímetros ou sentar em trabalho de parto e ficar no hospital, ela também falou que não se recomenda, então, o voltar pra casa, que é o que aconteceu com a gente, é melhor do que ficar no hospital, porque ficar no hospital te gera mais ansiedade, tu fica ali muito... Fica tenso, tu tá no hospital. Fica muito naquela expectativa, então isso não ajuda em nada. Não, ela é outro recomendava ambiente. voltar pra casa, que fosse mais relaxado. Ela até dizia o que tinha que levar pro hospital, mas aí até os hospitais O dão uma hospital diz o que tem que listinha, levar. não é tanto uma questão. E também não é nada de outro mundo que tu tem que levar. Tu tem que levar uma roupa pra criança pra quando a criança nascer, um gorrinho pra criança bastante importante quando a criança nascer. Por 2 motivos, porque perde-se muita temperatura pelo couro cabeludo e porque pode ter alguma formação esquisita pela força do momento do nascimento. Não quer dizer que vai ficar pra sempre, mas pode ficar um carocinho, ovo, assim. alguma coisa, tipo... E aí, pra gente não ficar tão assustada, a gente põe o gorrinho Por isso se põe o e fica todo mundo mais tranquilo. Fralda pra criança e uma roupa pra criança. Mas aí na questão de roupa da mãe, sim, que ela explicou, existe uma fralda pra mãe, porque depois do parto a gente sangra, a gente fica sangrando durante alguns dias, então existe até um tipo de... É tipo um absorvente, Uma compressa. mas ele é maior e tem uma calcinha específica, assim, é humilhante, tá? Essa parte da calcinha enorme. é horroroso, assim, não Como tem se fosse um condições. absorvente de Mas tecido é. enorme, E uma calcinha de algodão. É, uma calcinha também, é horrível. Vou ver se eu acho fotos na internet pra colocar pra vocês. É feio, mas tudo bem, a gente acabou de parir um ser humano. Não inventa de comprar um absorvente caro. Não é pra usar um absorvente. É pra usar esse negócio que é de tecido, porque faz com que a pele da região siga respirando. E algodão, basicamente isso. É um monte de Que é pra respirar, tipo, é barato. É realmente barato. E não é pra vocês... Ah, não, quero gastar mais e comprar uma super top. Não. Ela mostrou como é que eram os quartos de salas de parto aqui, de vários hospitais diferentes. Então aqui tem várias opções. Mostra que tem chuveiro no quarto, por caso a gente queira, de novo, tomar um banho pra ver se ajuda ou pra relaxar. Bola pra fazer exercício. Tem vários tipos de exercício que Aqueles você pode elásticos fazer. de pilates, a gente viu em mais de um hospital que tinha também. Que tem mãe que faz o parto sentada, que dizem que é a melhor posição, inclusive, é sentada de cócoras. Mas tem vários tipos e, assim, os quartos são super, super, super equipados. Depois que a gente teve essa aula sobre o pré-parto, os hospitais, tudo isso, a gente foi conhecer o nosso hospital, foi conhecer a área de parto do hospital, então nos mostraram como é que eram os quartos do hospital e a sala de parto e a UTI neonatal, se fosse necessário. Esse foi um tour muito interessante, eu fiquei muito tempo fazendo muitas perguntas pros médicos, foi meio chato, mas eu acho que eu fiquei muito mais tranquila, por sorte. Só nós fizemos o tour aquele dia, então fiquei fazendo todas as perguntas do mundo, porque pode ou não ser o teu médico, mas tem outras milhões de pessoas envolvidas no parto que tu não conhece, tu vai conhecer e só vai ver na tua vida naquele momento. Spoiler. Só naquele momento por uma fração de segundos. Tipo, lembre-se disso mais pra frente. De repente tem 25 pessoas. De repente, tem 15 pessoas dentro da sala. Mas aí quando chega o parto, ela falou, a cesariana é um plano B, tem casos que tem que ser cesariana assim ou assim, tem outros casos que a gente vê como é que se desenvolve, é a última opção. Não vou tentar a todo custo que isso seja um parto normal. Pelo menos não foi isso que ela nos explicou. A gente tenta que seja um parto normal, porque é a melhor coisa para a mãe e para o bebê, a recuperação é muito melhor, respeitar o tempo do bebê, que é muito importante. Pensa que se a gente não respeita o tempo do bebê, o bebê tá basicamente sendo arrancado de onde ele tá, em vez de ele tá saindo porque ele quis sair, tá? Então, pode acontecer, por milhões de fatores pode acontecer uma cesariana, não é nenhum problema, mas o que se tenta é respeitar o tempo do bebê, porque é o melhor pra mãe e pro bebê. Dito isso, quando chega no hospital e vai fazer o parto, mentira, antes disso se faz um plano de parto. Então a gente conversa com o médico sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, se quer tomar anestesia, não quer tomar anestesia, quem quer que esteja acompanhando, então se quer que seja o pai, se quer que seja a tua mãe, quer que seja outro ser humano, ou ninguém. Tem tudo uma isso pessoa, pra dizer. mesmo sem pandemia, é uma pessoa. Não tem foto, filme, não entra uma equipe de gravação, não tem, isso não é uma Tem possibilidade. depois, no quarto. No quarto, mas naquele quantas pessoas momento, quiser. não é Mas aqui não é o hábito. Dentro da sala de parto não entra ninguém que não seja a pessoa que tá fazendo o parto e o acompanhante dessa pessoa. Pode ter uma pessoa a mais. No Que caso é o caso de tradutor. exato. Porque aqui mesmo no público tu pode pedir que tenha um tradutor dentro
do momento. Se é uma família de estrangeiros e realmente tem muita comunicação na hora do parto entre os médicos e a mãe. Então seria bem importante ter um tradutor, eu tive. Sobre anestesia, tá? A gente não chegou a desenhar o plano de parto, mas a gente conversou com o médico sobre isso. Eu queria tomar anestesia, então ela nos explicou sobre a anestesia. Eu posso pedir anestesia no momento que eu quiser. Mais ou menos é um acordo entre o que eu tô sentindo e o que o médico tá vendo, porque se eu não tô realmente em trabalho de parto, evoluindo nas contrações e evoluindo na dilatação, se eu tomo anestesia muito cedo, já freia bastante o desenvolvimento do parto. E se eu tomo muito tarde, já nem valeu a pena. Tipo, com 9 centímetros e precisa de 10, não vale a pena, porque vai desacelerar um negócio que já foi, entendeu? Coisas, tanto a dilatação diminui o ritmo, quanto as contrações também se espaçam muito mais. A recomendação é, aguenta o máximo possível, mas ninguém precisa ser super heroína e tipo, beleza, eu vou no cara na coragem sem nada de anestesia. Não. Mas aguenta o máximo que puder. Se quiser, pode. Inclusive, isso é uma aula importante, tipo, outras formas de superar a dor que não seja só anestesia. Tem vários países no mundo que fazem sem anestesia, que o mais normal é fazer sem anestesia. Mas aqui, o comum é fazer com anestesia, ainda que ela nos explicou. Gente, sempre pensem que vocês podem ter alguma alergia, a anestesia pode não dar certo, se ela não dá certo, não dá pra tentar de novo 45 vezes. Pode ter acabado a anestesia no hospital, porque ela falou foi meio... Não foi pra assustar as mães. Não, mas foi pra dar uma realidade de que, assim, a anestesia é algo plausível, sim. Mas não é a única saída na tua vida. Tem que fazer exames, inclusive, antes. Tem que fazer exames, é verdade. Um exame, tipo, tu faz 30 e poucas semanas. É uma série de exames que tu faz pra ver se tu é alérgico ou não. Tu tem uma consulta com um anestesista específico para se preparar pra isso. E o famoso plano do parto, que na verdade a gente não chegou a fazer, mas aqui se fala muito da pasta. Tu chega com uma carpeta com todas as informações, todos os teus exames anteriores, todos os ultrassons que tu fez a partir da 38ª semana, se não me engano, 36ª, que tu começa a ir todas as semanas no hospital. Controle. E tem o documento da anestesia, que é um documento bastante largo, porque é uma anestesia e toda anestesia tem risco, já assinado. Ou seja, tu já chega com essa pastinha e entrega, tipo, pra poder começar. Igual o médico relê tudo isso, o anestesista principalmente. E aí depois, aí ela contou todas essas possibilidades de lidar com a dor, que ela falou de respiração, ela falou de exercício, ela falou de gás do riso, ela falou de algumas outras possibilidades pra gente não ficar tão centrado nessa dependência da anestesia, porque o parto natural, ele é natural por isso, a gente consegue passar por essa dor, foi o que eu falei no outro vídeo. O bebê vai sair, tá? E a gente vai conseguir passar por isso. E sair o bebê, a gente nem lembra da dor que sentiu. Isso é o fato da vida. Senão as mães não Não teria outros filhos na vida. Como tinham nas relações anteriores. Aguentar o máximo. Foi até uma coisa que a gente falou na visita no hospital. Eu quero aguentar o máximo. E aí tanto o médico de plantão como o anestesista falaram: calma com esse aguentar o máximo. E a matrona que tava? Não é uma questão de aguentar o máximo. Tem essa questão, e eles nos contaram no parto daquele dia, tem essa questão de que ele dá uma desacelerada nas contrações e na dilatação, mas também, se tu tá com muita dor, tu fica muito tenso, isso também não ajuda. Então eles contaram de uma mulher que aquele dia não queria de jeito nenhum tomar anestesia, ela tava parada nos 7, 8 centímetros há 2, 3 horas, eles deram anestesia, ela relaxou e foi em 20 minutos. Então assim, é meio que trabalhar, confiar no médico, nos médicos que estão te acompanhando, confiar nessas pessoas. No meu caso, eu cheguei no hospital, a mulher assim, anestesia, e pronto, entendeu? E já foi, tudo bem. Mas caso a caso, tá? Então essa questão da anestesia também foi um aprendizado muito, muito legal. Não foi cada 2 horas ficar me injetando anestesia. Nem tem como, porque ela na verdade ela tá na tua coluna, né? Tá na minha coluna. Isso que o risco também é tão grande da anestesia. Então ela nos explicou também, era um medo era uma preocupação que eu tinha, porque é coluna, nossa, é perigoso, mas onde se coloca é menos arriscado, a altura entre vértebras que se coloca é o menos arriscado possível, o médico tá aí pra isso. Quando eu contar mais o parto, eu vou contar como é que foi, porque te dão uma anestesia na coluna no meio do trabalho de parto, então não é a coisa mais tranquila do mundo, mas tudo bem. Não pode se mexer? Não pode se mexer. Como é que não se mexe quando tá tendo contração a cada X minutos? É a matrona que vai decidir, no caso do hospital público, ela que vai decidir se
o parto vai ser normal ou não? Decidir. Ela vai ler as condições que estão no momento e aí ela vai tomar a decisão de acordo com o que está acontecendo, se vai precisar passar por uma cesariana ou não, e ela que chama o médico, no caso do público. No particular, não, tem a matrona e o médico todo o tempo pra fazer o parto. E ela contou do parto, então o bebê desce uma escadinha, ela contou todos os momentos dessa... Passa pelos ossos. Passa pelos ossos, então o bebê também tá fazendo força, e isso é muito importante, porque depois do parto a gente vai ver que o bebê tá muito cansado, não é só a mãe que tá... Golden hour. Golden hour. E foi muito legal também, porque trabalho em grupo, gente, vamos lá. Todo mundo lá botou um monte de marmanjo, um monte de pai pra fazer, cada um vai ser um moço, cada um vai ser um bebê e o outro vai ser o médico para ver o processo de como é que é nascer a criança. Passar por todos os estágios e tudo mais. E uma das coisas que a gente não se dá conta é a criança põe a cabeça, a criança mexe a cabeça, a criança coloca um ombro, a criança coloca o outro ombro, ela gira e o médico tá ali para ajudar essa criança, teoricamente. Não é para tirar a criança. O médico não tá colocando a mão e tipo, vem a qualquer custo. Se é um parto natural que tá fluindo naturalmente, normalmente, é a criança que tá fazendo esse movimento todo e o médico tá ali para auxiliar. É uma aprendizagem legal, assim. Isso é um aprendizado muito interessante, porque ela falou assim, olha, o trabalho é 60-40 facilmente entre mãe e filho. Em teoria, o bebê sairia sozinho. O médico tá ali meio que... médico ou quem for, mas o trabalho é o bebê sair sozinho. Então, tudo isso que a gente faz de caminhar e fazer qualquer tipo de exercício é para ajudar o bebê a ir fazer o caminho dele. Isso foi uma outra coisa que ela falou também. A melhor posição é a posição que o bebê quer. E a gente não sabe porque a gente não consegue conversar com ele. Então assim, o meu sonho é ter o parto de cócoras. Ela deu mais uma vez esse exemplo. Meu sonho é ter o parto de cócoras. Se o bebê não tá nessa posição, não adianta. Eu queria ter de XPTO. Tu vai estar de lado quando a criança nascer. Exato. Não sabemos exatamente qual que vai ser a posição. Tu tem que ir vendo como é que o bebê vai se encaixando. Lembra que o bebê vai ele se encaixando. E como é que tá a mãe nesse momento também para ficar jogando com as posições, mexendo o corpo para poder... Que foi justamente o que aconteceu com a gente, né? Foi uma aula super interessante, muito ilustrativa, com os pais passando aquele vexame. Não foi vexame. Não foi vexame, porque foi muito legal e foi um aprendizado muito interessante, porque a gente também não tinha ideia. O bebê primeiro dilata tudo, depois o bebê encaixa e começa a descer. E aí depois ele nasce. Eu não sei que ideia que a gente tinha, mas a gente não tinha pensado nos ossos. Eu, pessoalmente, não tinha pensado nos ossos. Tipo, tem que passar por ossos. E aí ele dá o jeito dele. Eu tinha que pegar um esqueleto, tipo assim, passa pelo quadril, sim. Pelo quadril, ou seja, tem que passar por um osso, como mínimo. E aí de parto, mais alguma coisa que a gente aprendeu? Fala sobre o corte, que fazer um corte não evita que aconteçam rasgos, fazer exercícios antes não evitam que aconteçam rasgos. O rasgo é um processo natural por uma bola de boliche passando por um lugar muito menor, ou seja... Assim, não vamos pensar também que é uma ideia que se tem, que é um rasgo assim... Não, são pequenas, assim... Não vai até o... São pequenas fissuras, tá? Na volta da vagina. Geralmente acontece mais embaixo, que é a parte que faz mais força, mais puxa. Por uma questão da gravidade. Então é a parte que mais puxa, e é aquela parte de baixo, que é sentido períneo ali, que é a que mais, realmente, normalmente, é a que mais rasga. E ela explicou, é muito melhor ter rasgos normais, rasgos naturais, do que virem e cortarem, tá? Porque a recuperação de um corte feito com uma tesoura, que é como eles fazem, é bastante mais difícil a recuperação do que um corte natural. Ela falou que é normal a mulher fazer cocô durante o parto, porque faz muita força. Ela nos ensinou a fazer força, tipos de força diferentes que eu realmente não lembro agora. Mas a respiração... As famosas respirações com... e fazer força, tipo... Exato. Mas aí tem formas diferentes de fazer essa força. Eu me lembro que nessa aula, claro, tava todo mundo gravidíssima nessa aula. Ela falou, vamos fazer 3 vezes só, não precisa fazer mais. Então eram mais ou menos os pais fazendo a respiração pra nos ajudar na hora, porque a gente não podia fazer essa força. E aí, beleza, o bebê sai, e aqui, e em vários outros lugares do mundo, mas a questão do pele com pele é extremamente importante. Protocolo. Não se usa roupa no parto, então assim, eu tava com a batinha, mas o normal é não se usar a roupa, porque o bebê vai sair de dentro de ti e vai pra cima pra pegar pra já encostar na tua pele e pegar o calor, porque o bebê tava muito quente, muito protegido, muito apertadinho, e sair pro mundo... E para ter esse primeiro contato também. Exato. E no caso da cesariana... Exatamente.
No caso da cesariana, que não for uma cesariana de emergência, daquelas problemáticas, mas uma cesariana mais normal, se a mãe não pode fazer o pele com pele, quem faz é o pai. Então o bebê sai de dentro da mãe e vai direto pro peito do pai sem camiseta também. Aí eles nos cobrem e tal, mas o normal é isso. Nem limpam o bebê. E isso é outra questão. O bebê não toma banho quando sai de dentro de ti, nem horas seguintes. Porque toda essa gosminha que fica no bebê, ela é super importante e faz bem pra pele do bebê. E é bom ela ficar. E aí depois tem o seguinte parto, que é o parto... Tem uma expressão, né? Tipo, lumiar. Uma coisa a ver com luz, assim. Pode ser. Que é o parto da bolsa, realmente. É o parto da placenta. Da placenta. É outro parto. Aí no sim, contexto, a mãe... quando tá acontecendo, é tudo legal. Mas pensar nessas coisas, tipo, antes ou mesmo depois, tipo... Não é muito interessante. No caso, o médico ajuda mais, porque no caso a placenta não está fazendo força, mas a mãe pode dar uma ajudada, e aí o médico ajuda lá, o médico, a matrona, ajuda puxando. E nos traz o ponto seguinte, que era o sangue do cordão umbilical, que ela nos explicou, foi uma aula, não foi uma aula inteira, mas foi um ponto específico da aula, porque o sangue do cordão umbilical, ele é muito rico, como a gente pode imaginar. Pode-se... discussão das células tronco e afins. Pode-se tirar esse sangue e guardar para poder usar em algum outro momento da vida do bebê, se ele precisar, se tiver algum problema de saúde. Pode tirar também para doar para outras crianças ou esperar todo o sangue entrar pro bebê, porque tava batendo o sangue da placenta pro bebê. Então, tudo isso, quando terminar, porque ele fica pulsando o cordão umbilical, quando ele parar de pulsar, aí que se corta. Se quiser... Corte tardio, eles chamam. Exato. Se quiser cortar antes, aproveita o sangue para outra coisa, mas faz muito bem pro bebê esse sangue, e foi a decisão que a gente tomou. A questão de banco de células tronco e afins, que eu imagino que talvez seja uma discussão no Brasil hoje, se tu queira guardar esse sangue pro teu filho no futuro e tudo mais... Aqui existe banco de cordões, ou seja, existe um banco que tu possa doar, mas ele é 100% anônimo. Não tem como tu guardar para ti mesmo. Tu teria que mandar para algum outro lugar, para algum outro país que faça isso. E a grande questão médica, que ela apresentou bastante bem pra gente, é: se o teu filho, uma casualidade, venha produzir uma doença, tu não consegue te curar de uma coisa com o teu próprio organismo. Ela mostrou os números. Tem mais sentido que consiga ajudar outras pessoas e que outras pessoas te ajudem do que tu mesmo te ajude nesse sentido. Tanto que ao longo de não sei quantos anos que já tem isso, tem 0 casos de que a pessoa tenha precisado e tenha utilizado o seu próprio cordão umbilical. Enfim, curiosidade, porque eu imagino que no Brasil já deve ser uma discussão... A pessoa, no caso, é o bebê, tá? Porque isso serve até tal idade do bebê, não é pra sempre. E aí tem um dos momentos mais lindos, que foi o bebê tentando escalar. Que a gente aprende que a criança só vai conseguir engatinhar e se mover muito pra frente. A grande questão ela mostrou um vídeo... A criança engatinhando em cima da mãe. E de uma certa forma até a Vicky se mexeu, tipo, bem... Põe a criança no meio e o ideal, ou que se incentiva, é que a criança busque já o peito naquele momento. E já amamente naquele momento. Já para amamentar. E aí a grande questão, a gente viu um vídeo de uma criança que nasceu há 0 segundos... se mexendo, escalando a mãe até chegar no peito. Ou seja, é bem louca a coisa. Deixa o bebê aqui, o bebê vai, não é engatinhar de 4, mas o bebê escala completamente a mãe até chegar no peito. É o que ela falou todo o tempo. Los niños são mais listos do que pensamos. As bebês são muito inteligentes. O trabalho que eles fazem no parto. Pra sempre. Olha o trabalho que eles têm no parto, que eles fazem sozinhos. Muita parte do trabalho eles fazem sozinhos. Isso, eles começam a aumentar, eles já sabem aumentar quando ele nasce. Já sabe aumentar quando ele nasce. O bebê humano, ele é muito dependente, ele sabe poucas coisas, ele não sabe caminhar como um bebê de cavalo, mas ele sabe muitas coisas e a gente tem que acreditar e confiar nessa sabedoria dos bebês. Outra coisa que a gente aprendeu foi sobre a cor do mamilo, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Escurece pro bebê conseguir enxergar. E eu não tinha me dado conta disso, até eu lembro que a gente foi pra praia, tinha gente de topless e tu falou, aqueles mamilos são muito mais claros que os teus. O mamilo... Volta depois da cor normal, tá, gente? O mamilo escurece pra ajudar o bebê a enxergar. É muito louco. O corpo humano é muito impressionante. E também o bebê, por ele, tipo, ponto escuro, vou. E vai. E mama. Qual será o papel do pai no parto? Não atrapalhar. O mais importante. Acho que o pai tem 3 papéis naquele momento. 1, não atrapalhar. Ou seja, evite desmaiar. Se desmaiar... Não desmaiei, tá, gente? Tá tudo bem. Se desmaiar, não dê trabalho. Exato. Porque a equipe médica está preocupada com outras pessoas. Ninguém vai olhar pro pai. 2, incentivar. E isso é uma coisa que ela falou muito. A médica pode te dizer, faz força. É verdade. A matrona pode te dizer, faz força. Mas é um momento tão animal, muito
primitivo esse momento todo do parto natural, quando ele tá acontecendo, ter alguém que tu tem uma relação afetiva te dizendo, Te ajudando. agora faz força, é muito importante. Tipo assim, eu dizendo pra Mari, agora faz força, é muito melhor do que uma terceira pessoa que, tipo, tu teve 4, 5 contatos ao longo da vida dizendo faz força. É outro incentivo. Segurar na mão e dar esse incentivo foi... Foi... É muito importante. Também por isso que era importante os pais estarem, os pais ou companheiros ou a outra pessoa da relação estar presente no curso, pra entender tudo que a mãe vai estar passando naquele momento. Empatia. Pra poder participar nesse sentido, tipo, faz força agora, ele sabe a força que eu tenho que fazer, ele entendeu o tipo de movimento que estava acontecendo dentro de mim, ele entendeu do jeito que possível, né, de quem não está sentindo, mas ele entendeu o que eu estava sentindo, e aí ele podia me ajudar também. Mas tem um terceiro ponto, que é, e aí é só pros parceiras que estejam aí, não são as pessoas que estão embuchadas, que é, se preparem a partir desse momento de uma forma muito clara que vocês não importam. E eu não digo isso de uma forma ruim. Eu digo assim, tu tem que te preparar para fazer uma doação, porque de fato, a partir de agora, tu não é o centro das atenções e tu tem que ser Rei Philip. A pessoa importante é a rainha da Inglaterra que tá ali, e o filho da rainha da Inglaterra ou a filha da rainha da Inglaterra. Quando a gente diz não atrapalhar, no primeiro ponto, é não só não atrapalhar, como de fato ajudar. Tipo, esteja presente, esteja atento e lembrem-se, sim, mães são chatas, mas pais são burros. Então assim, a gente tem que fazer um esforço para não ser tão burro a partir de agora. Filha, vou mandar mensagem para você. O mais importante, na verdade, de todo o curso foi a gente começar a se preparar para ser pai de uma forma um pouco mais teórica, se é que tem como isso. Mas o recado que eu queria deixar para ti era que qualquer oportunidade que tu tenha de aprender sobre qualquer coisa é uma oportunidade de aprender sobre qualquer coisa, tá? Então tá, a gente obviamente não conseguiu falar pouco, por suposto. Eu sozinha já não sei, imagina acompanhada. Sorry. Mas acho que era isso. E a gente volta como dupla pra falar da segunda parte da aula. Ah, isso sim. A gente vai fazer outro vídeo sobre a questão depois do parto, então que vai envolver a amamentação e o puerpério. O próximo vídeo vai falar sobre o parto finalmente, vou contar sobre o parto. Vem, Vicky! Foi assim que ela nasceu? Foi. Não lembro, mas eu vi. Muito obrigada pro meu convidado especial. Gostei. Espero que vocês tenham gostado do meu convidado especial. Fofinho, querido. Muito obrigado. Mua!